Seja bem-vindo a mais um programa Um Novo Olhar. Eu quero convidar a você a refletir comigo este pequeno texto que diz assim: a única maneira de não ser criticado é não fazer nada, não dizer nada, não ser nada. Até quando você vai ficar com medo de assumir o seu papel como cristão? Medo das críticas, medo das perseguições. Assuma seu papel. Deus necessita de mais trabalhador para a sua obra. Tendo a certeza disso, eu quero convidar a você a acompanhar junto comigo essa entrevista do meu amigo Neto. Neto, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar esse convite em compartilhar conosco a sua história. Eu que agradeço a oportunidade. Para começarmos, me fala um pouquinho de onde você veio, um pouquinho da sua família. Eu nasci no município de Assis, interior de São Paulo, onde eu residi até os 2 anos de idade apenas. Aí minha mãe se separou do meu pai biológico, né, no caso, e a gente veio morar no município de Cotia, onde estou até hoje, portanto, há 28 anos, no município de Cotia. E minha mãe casou com meu padrasto, né, o qual eu considero meu pai, porque foi quem me criou. E hoje estou no município de Cotia e já com uma família, né, com uma filhinha de 4 meses e meio e tocando a vida aí. Ah, que bom. Me fala estudos, como foi essa sua caminhada, adolescência? Assim, eu estudei, a maior parte do tempo da minha vida foi em escola particular, onde eu era bolsista, porque minha mãe era professora de educação física, né? E eu estudei até o primeiro colegial numa escola particular. Só que como eu comecei na 8ª série, né, que hoje é o 9º ano, eu comecei a me envolver já com as drogas. Quando fui para o primeiro colegial, eu fui expulso da escola, né, gerando um maior constrangimento, né, para minha mãe, que sempre batalhou, sempre estudou para dar o melhor para o filho dela, e infelizmente eu cometi esse ato de usar droga dentro da sala de aula, e eu fui expulso junto com mais 2 colegas de sala, e aí isso foi no primeiro colegial. E aí eu fui expulso e fui parar numa escola pública, onde eu me envolvi com pessoas que já também usavam drogas, e aí eu fui me envolvendo cada vez mais e me afundando cada vez mais. Entendi. E Neto, como isso surgiu? Como a droga surgiu na sua vida? Um amigo te apresentou? Ou foi um ato de rebeldia sua? Me conta um pouco como você foi chegar nisso, né? Então, eu sempre fui um cara muito, desde a minha adolescência, muito influenciável, né? O chamado Maria vai com as outras. E eu via meus amigos na época dessa escola particular onde eu estudei, fumando maconha, cheirando lança-perfume, e eu via que eles conseguiam até amizades mais fáceis usando essas substâncias, né? E eu falei, não, eu não quero me isolar, né? Eu sou pertencente a este grupo. Então eu quero também ser igual a eles, né, para fazer parte desse ciclo de amizade que eles têm, né? Então eu preciso também de usar essas coisas aí que eu não sabia como que era. Então eu fui naquela coisa do vamos ver no que vai dar, né? Eu vou experimentar, não vai dar nada mesmo. A gente não começa como dependente químico, né? Todo dependente químico já foi usuário um dia, então eu falei, vou usar. Agora mesmo, só depois, se eu não gostar eu já largo mesmo e não tem problema. Mas foi aí que eu me enganei, né? Porque eu comecei a fumar maconha junto com eles. Inclusive foi numa viagem de formatura, né? Na viagem de formatura que a gente foi com a escola, e lá eu comecei, a gente fumou muita maconha. Foi uma noite que a gente passou a noite inteira fumando maconha, cheirando lança-perfume, e foi onde eu comecei a gostar, porque eu me transformava, né? Era um outro Neto, né? Era uma outra pessoa, eu tinha uma outra personalidade, o pouco de timidez que eu tinha já não existia mais. Eu conseguia me relacionar melhor com as pessoas, me comunicar melhor com as pessoas. Então a droga naquele momento ela estava me dando um poder até então desconhecido, em que me deixava satisfeito, né? Eu conseguia superar algumas limitações que sem a droga eu não conseguia.
Então, foi muito bom para mim aquilo no início, né? E a droga realmente ela faz isso, né? Ela deixa você desfrutar de alguns prazeres, mas depois ela vem com uma cobrança. Então eu comecei aí, foi numa influência, foi porque eu quis, né? Ninguém colocou a droga na minha boca, eu falei, deixa eu experimentar. E a partir de então foi onde eu fui usando outras e outras drogas e fui me afundando cada vez mais. Tá. E durou quanto tempo esse seu período na dependência química? 7 anos. 7 anos. Hoje faz 8 anos que eu não uso mais, portanto foi até meus 22 anos. Foi da faixa dos 14, 15, de 14 para 15 até os 22. E hoje eu com 30 anos, portanto fazem 8 anos que eu tenho até a data, dia 25 de junho, foi onde eu, de 2008 no caso, isso, 2008. 25 de junho de 2008 foi o último dia que eu usei droga e depois desse dia eu não usei mais. Tá. Antes de você me falar por que parou, quem te levou a parar, me fala um pouquinho da sua relação com sua mãe nesse período. Como ficou, como ela ficou, como você ficou. Foram só dias de tristeza, né? Se eu pegar esses 7 anos, a gente multiplica 365 por 7, vai dar o resultado de número de dias de tristeza que eu dei à minha mãe, né? Esse fato que eu contei de eu ter sido expulso foi um dos, né, fatos mais marcantes assim nesse meu período, mas tiveram vários outros. Eu dei vários desgostos para minha mãe, por exemplo, ter ido me buscar na delegacia 2 vezes por conta de porte de drogas. Ela saiu da escola, largou a profissão dela, porque como eu fui expulso, eu fui para outro colégio, então ela ficou com medo de ficar longe de mim, então ela saiu da escola, começou a fazer outras coisas para ficar mais próxima de mim, para me vigiar melhor, só que não adiantava, né? Porque chega um momento da dependência química que a gente já não tá nem aí mais para nada, né? A mãe já sabe, a família já sabe, então a gente não quer mais saber de nada, a gente não observa essa destruição que a gente está causando, né? E foi um momento muito difícil, porque eu tinha muita briga com meu padrasto, no entanto, e ele não se controlava porque ele queria o meu bem, porém chegou um momento que ele não sabia como lidar mais com a situação, então ele me agredia e eu agredia ele, ficava aquela briga toda. Eu já peguei até faca para enfiar na barriga dele, já com o pensamento de querer matá-lo mesmo, né? Porque eu não aceitava aquilo tudo, por mais que ele me criou, né? A minha defesa era, ele não é meu pai, meu padrasto, ele não tem que dar ele não é minha autoridade. Então foi aí que surgiam vários conflitos e minha mãe no meio disso tudo, né? Ou vou ficar do lado do meu filho, do lado do meu marido, e aí como é que eu fico? Então foi um desespero total, tanto é que eu saí da casa que eu morava com eles para uma casa do lado, para morar sozinho, porque se a gente continuasse convivendo ali debaixo daquele mesmo teto, ia acontecer o pior, né? A entrevista com o Neto está muito boa, porém precisamos fazer um pequeno intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Um Novo Olhar. Eu convido a você a preparar o seu copo d'água, deixe próximo à TV, próximo ao seu monitor do computador, que logo mais estarei abençoando, pedindo que os céus derramem sobre você a bênção e a graça. Agora, vamos voltar para a entrevista do Neto. Neto, você comentou que sua mãe foi te buscar 2 vezes na delegacia. Uhum. Você falou em porte de drogas. Você estava só com as drogas ou você estava no tráfico ou algo parecido? Nessa ocasião eu ainda estava como usuário de droga, tanto é que eu fui detido com uma pequena quantidade, só que na época existia o artigo, eu não me lembro o número do artigo agora, que era o artigo 16, que era o usuário de drogas e na época ia detido mesmo. Hoje em dia não, né? Dependendo da quantidade, ser liberado, enfim, assina um termo só. Mas eu fiquei detido por conta de porte como usuário mesmo. Mas depois desse período, chegou uma fase que eu me encontrei onde eu não tinha dinheiro mais para comprar a droga, para alimentar o meu vício. E para não tirar objetos de dentro de casa, eu comecei a vender a droga. Tá, mas você chegou a tirar objeto dentro de casa? Não. Então para não tirar, eu comecei a vender. Então no caso, essa opção. Sim, por exemplo, a droga que eu viciei foi a cocaína. Né? A cocaína eu cheirava, cocaína de segunda a segunda. Então eu encontrei o quê? Eu
peguei uma quantidade de cocaína para vender, mas não para ter dinheiro, para guardar, para investir, jamais. Só para consumir. O lucro que eu tinha no caso era só para satisfazer o meu vício, para alimentar o meu vício. Então, e eu falo um dado aqui para você, 99% desses jovens que vendem droga nas periferias, nas bocas de fumo, não são traficantes. Eu chamo de vendedores de droga a varejo, né? O verdadeiro traficante, ele não mora na periferia. Eles são doentes, usuários de droga, que vendem a droga para ter o que usar. Então não são bandidos, não são criminosos, são doentes que precisam de auxílio, assim como eu precisei também. Entendi. E me fala sobre a sua recuperação. Quem foi fundamental nisso? Quem te levou a isso? O que você fez para se recuperar? Bom, o primeiro passo foi eu querer ajuda, né? Eu pedi socorro porque eu comecei a observar a destruição que eu estava causando ao meu redor. Chega um momento que a consciência te alerta, né? Então eu vi que minha avó, por exemplo, estava sofrendo muito, estava tendo problemas de saúde seríssimos. O meu avô, que é uma pessoa bem-humorada, para cima, alto astral, eu vi ele chorando pela primeira vez por minha causa. Esse conflito todo que eu citei, né, do meu padrasto com a minha mãe e causando quase uma separação, a minha irmã sofrendo também, quer dizer, a família toda sendo desestruturada, desequilibrada por minha culpa. Eu comecei a observar tudo isso e eu pedi ajuda. Só que assim, a minha mãe, minha família não tinha estrutura de... Porque assim, o codependente, que é a família, eles precisam também saber lidar com o dependente dentro de casa, né? E minha mãe não tinha essa instrução, minha família não tinha essa instrução. Foi quando eles buscaram recurso, num grupo chamado Amor Exigente, né? Onde eles buscaram esse recurso, e eu comecei a participar também do grupo, logo no início, na Casa Espírita, lá em Cotia, onde eu frequento até hoje, né? A Casa Atitude de Amor. E foi nesta casa também que eu fui acolhido pelas pessoas de lá. E eu lembro quando eu pisei pela primeira vez lá, minha mãe e meu pai já eram espíritas, né? E eu assisti uma palestra onde o palestrante, tudo que ele falava ali, tinha cerca de 200 pessoas no salão, mas parecia que ele tirou o meu raio-x ali na hora, e tudo que ele falava parecia que era direcionado para mim. E aquelas palavras me tocaram. E eu comecei a chorar e fui me transformando. Tocou meu sentimento mesmo, falei, não, eu preciso mudar. Então, fala um pouquinho desse seu período de recuperação, se você voltou a estudar. Sim, eu corri atrás do prejuízo, né? Foram 7 anos perdidos praticamente, então eu voltei a estudar, eu fiz uma faculdade, me formei em jornalismo, né? E exerci a profissão durante 3 anos, mas depois eu fui para a área da educação social, porque eu sempre... cantei rap, né, ritmo e poesia, só que eu só fazia show, até então com rap. E vendo essa necessidade porque a gente tem um número cada vez maior de usuários de droga, de dependentes químicos, né? E vendo essa necessidade, eu decidi então trazer o rap, a música, né, como ferramenta de transformação pessoal e social. Então eu comecei a criar oficinas usando a música rap para trabalhar com crianças dentro de projetos sociais, né? Hoje eu trabalho dentro de uma escola municipal lá em Cotia com crianças do 6º ano, que tem ali 10, 11 até 12 anos, né? E dentro da oficina eu desenvolvo, eu pauto, né, a questão da dependência química, mas no sentido da prevenção, né? Porque é muito mais fácil, né, você trabalhar com uma criança, pré-adolescente que está em cima do muro, do que aquele que já está inserido nesse mundo das drogas. Né? Você que está enganjado nesses projetos sociais, exatamente tentando trazer essa mensagem hoje para a adolescência, para não buscar esse caminho, vou fazer uma pergunta de quem viveu esse mundo e hoje vive um mundo oposto. No nosso país, leis, ou o nosso país olha para esse caso, olha para ajudar, olha para acolher o usuário ou não? É um descaso. Me dá uma opinião sobre isso. Então, a gente tem um país e uma sociedade em que olha ainda o dependente químico como um vagabundo, né? Um sujeito que não quer nada com a vida, como um zero à esquerda, um cara que não quer nada com nada, não vê ele, o sujeito, o usuário de droga, como um doente ainda, né? Então a gente tem leis para criminalizar, né? Leis que criminalizam
o usuário de drogas. O usuário de drogas é tratado como um traficante. Se você for pegar as estatísticas, mais de 70% das pessoas que estão presas hoje é por causa do tráfico. Aí volta naquele assunto que a gente estava falando, né? Que os traficantes, que não são traficantes, são vendedores de droga a varejo, na verdade são usuários de droga que vendem a droga para subsidiar o seu vício, para se alimentar. Né? Então a gente tem que mudar essas leis, ver realmente políticas públicas, né? Dentro das escolas. Eu que trabalho de escola, eu vejo a ausência do Estado dentro das escolas. Poderia ter um programa voltado para esse assunto, mas da prevenção, que nem eu disse, a prevenção, tem que se trabalhar na prevenção. Depois que o jovem cai na dependência, é muito mais difícil você restaurá-lo, né? Trazê-lo de volta à vida normal, né? Então, falta sim, falta interesse, falta política pública. Se a gente não se mover, nós, né, que já fomos deste mundo, não nos mobilizarmos e criarmos projetos para trabalhar, ficar esperando do Estado, aí a gente vai ver cada vez um número cada vez mais desastroso no nosso país. Compreendi. Você falou que realizava shows. Me fala ainda também, realizo, né? Ainda faz. E me fala então um pouco também a dificuldade da sua música, né? Porque também a sua música, o rap ainda é um pouco visto com preconceito. Lógico que hoje em dia mudou bastante, né? Não é que nem há 10 anos atrás, por exemplo, mas ainda enfrenta muitas dificuldades em relação ao preconceito pelo gênero musical, de ser visto ainda como música de marginal, maloqueiro, não sei o quê. Mas eu mostro nas oficinas que eu realizo que o rap não é nada disso, né? Que com o rap a gente, assim como qualquer outro gênero musical, a gente pode passar mensagens de otimismo, de autoestima. Inclusive os pais das crianças, no início fica meio assim, meu filho está tendo aula de rap, como assim, né? Mas depois que vê o resultado, a criação de músicas que eles mesmos fazem, né? Então começa a ter um outro olhar, um novo olhar com a música rap também, né? Então é uma transformação meio bacana. Para encerrar, deixa uma mensagem para o público sobre o seu trabalho e, se possível, deixa uma mensagem com uma das suas músicas. Sim. Bom, para quem já passou por essa situação, né, igual eu, na dependência química, a gente se vê na obrigação de fazer alguma coisa para ajudar, né? Foram 7 anos, não foram 7 dias que eu passei durante essa fase. Então, acho que todos deveriam se juntar, unir e fazer algum tipo de trabalho voltado para um público da nova geração de agora, né? E valorizar, né? Quem é jovem aí está nos assistindo, valorizar os verdadeiros amigos que estão dentro da nossa casa, esses que querem nosso bem. E eu podia finalizar então já que eu falei bastante da minha mãe, eu fiz uma música para ela que eu posso até recitar uma parte, que chama Gratidão, que é mais ou menos assim. Você conduz meus passos para eu não pisar em falso. Quando mais precisei, conquistei o seu abraço. Sei que nunca foi fácil, coração aos pedaços. Quando na vida obtive os piores resultados, lágrimas de um palhaço. Sei que foi um fracasso, vaso que sempre foi ruim de quebrar, mas foi quebrado. Passado ou enterrado, futuro que renasce. Em meio a cinza, sentimentos que ficam e se refazem. Vida que é de passagem. E você está aqui comigo, dando força e coragem, sempre seu ombro amigo. Não sei se eu consigo, fui meu próprio inimigo. Foram tantas madrugadas preocupada com seu filho que retorna aqui agora, salvo e convicto. Se hoje estou vivo, foi pelo seu sacrifício. No início, um dependente de droga, sem noção. Agora um viciado que injeta amor no coração. Obrigado, Neto. Obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado. Que Deus abençoe toda a sua família. Valeu, obrigadão. Você acompanhou a história do Neto. Que história de superação! Com isso, eu convido a você a refletir, sairmos do nosso comodismo, não ter medo de mudar, buscar sempre o novo, buscar sempre a mudança. Com essa reflexão, eu convido a você a orar junto comigo agora, colocando as suas intenções juntamente com essas sobre o altar de São Miguel, pedindo que São Miguel venha sobre cada um de nós nos proteger com os anjos e arcanjos. Ore comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente os pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja.
Amém. Agora eu vou estar abençoando a água, pedindo que o Deus Todo-Poderoso abençoe estas águas, a água que é sinal da vida. A quem dela beber possa estar sendo lavado com o sangue do Cristo, e quem dela tocar possa ser tocado com a mão de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero agradecer pela sua companhia, que Deus te abençoe.